Taverna Tortuga começando, eu sou a Bruna e eu confesso que eu parei de estudar pra gravar o podcast. Eu sou o Matheus e, eu confesso que, eu não percebi que, eu falava, toda hora enquanto a gente tava gravando. Eu realmente não percebi. Aqui é o Luan e eu confesso que a Bruna fez a introdução porque eu não consigo falar Taverna Tortuga sem gaguejar. Pô, Isso aí, gente. Mais um episódio que a gente tá gravando. Foi muito legal gravar o primeiro podcast. Esse segundo a gente vai falar sobre choque de gerações, como vocês viram já no título que vai estar aí na sua tela. A gente vai fugir um pouquinho do tema de um filme específico, mas a gente vai continuar falando ainda da nossa relação com o tema. Como eu falei que eu já sou o velho da turma, então a ideia é te dar um panorama como era pra mim quando eu era criança, como que em pouco tempo, né, em coisa de 10 anos, né, de diferença que eu tenho pra eles aqui, a diferença que deu de como a gente enxergava o cinema, como é que era pra gente consumir esse tipo de mídia e tudo mais. Bom, a partir disso, então, vamos dar início à nossa conversa. Eu queria começar falando como é que era pra mim essa questão, como é que era cinema na década de 90, que eu tenho hoje 29 anos, e uma vez, há uns anos atrás, eu estava num shopping com a Bruna, com a minha esposa e com o irmão dela. A gente estava almoçando e aí surgiu a seguinte questão. Eu comecei a falar sobre duas personalidades da década de 80 e 90 e que quando eu citei o nome, a Bruna especificamente, uma amiga dela, não sabia quem que eram essas pessoas, ou não lembraram naquele momento. A Bruna deve lembrar desse dia, já que ela Eu tá viva. lembro. Eu perguntei pra ela que ela sabia quem que era o Sylvester Não, Stallone. mas o Sylvester Stallone eu sabia sim, minha amiga que não sabia. E aí eu falei do Schwarzenegger também, e aí teve um momento assim que eu assim, tipo, quem que é, né? Não tô lembrando, não sei quem que é, tal. E pra mim, aquele dia específico foi um choque assim muito grande pra mim. Porque eu comecei a ver e aquilo que na minha infância ou que na minha vida, né, nunca não tinha, nesse dia eu tive um estalo de que o tempo passou, né? E eu peguei e falei, cara, eu tô ficando velho, não é possível, porque eram personalidades tão vivas na minha vida, e eu comecei a me dar conta que as coisas mudaram, né? E aqueles personagens que eram tão emblemáticos, né? Os brucutus lá da década de 90, década de 80, de repente eles já estão velhos, eles estão tipo 70, 80 anos já. Então, tipo, muita coisa E mudou. assim, tipo, até trazendo para os dias atuais, você pegou um personagem muito antigo, mas hoje as crianças já, por exemplo, eu vi uma coisa real que aconteceu. As crianças não sabem mais quem é Lilo e Stitch. E é uma coisa dos anos 2000 já é de 2000 pra cá. As crianças não sabem mais quem é a Lilo, quem é o Stitch, quem é o Koda do Irmão Urso. Isso pra mim é fora da realidade, porque eu vivi com eles na minha infância. Até hoje eu tenho Stitch. até hoje, As né? crianças não sabem mais o que é isso. E você já foi num personagem real, tipo, da década de 90, de 80 pra 90, e sendo que tem coisas que é já de 2000 pra cá que as crianças não conhecem mais. Então, sabe o que eu percebo? Eu percebo que quando eu nasci, né, quando eu era criança, existiam algumas linhas de personagem, seja desenhos, né? Sei lá, vamos dar exemplo do Tarzan, por exemplo, que hoje não escuta muito falar, o Zorro, até Godzilla. Eram alguns personagens da cultura pop que eles perduraram por muito tempo, mas quando eu era criança, eles ainda tinham a sua relevância, pelo menos no boca a boca. E eu percebo que, assim, apesar de ter algum desses que ainda eles estão tentando reviver hoje e não conseguem, eu acho que os desenhos da década de 90 e dos anos 2000, o que foi lançado naquele momento, eu vejo que eles são muito mais perecíveis, entendeu? Tipo, um exemplo, Nemo, por exemplo, que foi um desenho dos anos, acho que é 2003 que lançou, se eu não me engano, 2002. Foi muito importante na minha adolescência ali, né, minha pré-adolescência. Pra mim, eu amava o filme. Sim. Só que hoje, você nem escuta falar. A não ser com uma piadinha, sei É. lá. Você vai relacionar ele com procurar alguma coisa. Não não são personagens relevantes que tá na memória viva de todo mundo sempre, entendeu? Mas voltando então pro nosso assunto, na verdade, que é focado na parte de cinema, né? A gente quer falar sobre choque de gerações em cinema. Eu queria contar Sim. um pouco como é que era. Eu era do interior de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, mas eu morei a minha infância toda em Bauru. E lá, cinema, minha infância era uma coisa muito distante pra mim, né? Eu não era um costume ir no cinema
Até porque os cinemas lá eram meio cagados. Mas também porque eu não tinha independência de ir, eu dependia dos meus pais e tal. E meu pai, apesar de gostar, ele não acabava não frequentando muito. Mas a locadora era o meu cinema. A relação que eu tenho hoje com o cinema, vocês sabem que eu adoro ir no cinema, com estreias e tal. A minha relação era com locadora. Mas eu lembro que quando eu ia no cinema, eu ia ter algum lançamento, o pai me levava e tal. Era muito diferente o seguinte aspecto. Eu só conseguia saber que um filme ia lançar. Primeira coisa era isso, né? Quando você estava na fila do cinema, que era cinema de rua, não era cinema de shopping. Apesar de naquela época já ter o shopping de Bauru lá, tinha um cinema dentro também, mas era muito comum no cinema que era o cinema de rua. E eu lembro que de um dia específico, não lembro o filme que eu fui assistir, infelizmente, mas a gente tava na porta e aí eu vi um cartaz do Jurassic Park 2. E aí eu falei, nossa, vai ter Jurassic Park 2. E, gente, juro pra vocês, antes daquele momento, não fazia parte da minha vida saber, ter notícia que ia lançar o filme. Não era uma relação. A Sim. gente só sabia quando você ia no cinema, aí tinha o cartaz do filme, em volta do cartaz tinha uma espécie de uma margem branca com as fotos do filme. Faz uns meses que eu relembrei disso, e é muito chocante, cara, porque hoje a gente tem acesso muito fácil à informação. Hoje, todo dia, toda semana lança um trailer diferente de um filme que a gente quer muito assistir. Então, tipo, é muito diferente mesmo. E eu lembro nitidamente na minha infância, quando eu comprava alguma fita de videocassete da Disney ou eu alugava, antes de começar o filme passava uns 10 minutos de trailer de próximos lançamentos da Disney. Então, assim, o único acesso que eu tinha a saber o que ia lançar era os trailers que passavam no início das fitas de videocassete. E, assim, até, por exemplo, passou no cinema, demorava um tempão pra sair em fita. Eu lembro disso. E a gente pegava a fita e via os trailers. A gente queria ver o que ia passar. Eu lembro muito disso na minha infância, que eu via os trailers antes do filme da fita de videocassete. Então, era uma relação muito diferente, né? Hoje a gente sabe que estão cogitando fazer o filme, estão antes da pré-produção. A gente sabe de todo o desenvolvimento do filme. A gente já sabe filmes que vão ser lançados em 2022, essas coisas. É Né? muito, A informação muito mudou avanço. muito nesse período, né? Então, assim, essa relação com o cinema era muito comum com locadora. Eu lembro que o filme, a gente passava de carro em frente à locadora, aí você via lá um cartaz, um que é muito vivo na minha memória, quando eu era criança, eu devia ter, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, foi Ace Ventura 2, por exemplo. Cara, eu lembro que eu já gostava do primeiro, e o Jim Carrey era um fenômeno, né, com máscara, eram os filmes da minha infância, assim. Aí passei, vi o cartaz do Ace Ventura, nossa, mas eu fiquei ansioso, assim, nível Vingadores, assim. Foi um negócio louco, assim, pra mim, assim. E aí, eu falei, pai, vamos lá pra reservar, que tinha que reservar, porque senão alugavam na sexta-feira. Reservar, filho. Porque esse é um outro detalhe, né? Ah, eu Não sei lembro se vocês se disso. lembram disso ou não, ou se vocês pegaram isso ou não, mas estreia de filme era sempre de sexta-feira, não era de quinta. Eu também não lembro disso. Eu não lembro Estreia muito acontecia de nitidamente sexta-feira. isso. Sempre, assim, era a mitologia do cinema, era voo sexta-feira no cinema. E aí, o que aconteceu? Isso deve ter sido, sei lá, cara, em 2003, 2004, talvez. Eles decidiram mudar para quinta-feira, porque quinta-feira era um dia morto do cinema. Então, para manter o comércio rodando, eles acharam melhor trazer para quinta-feira. Então, quinta-feira tem movimento, que é a estreia, sexta-feira tem movimento, sábado tem movimento, domingo tem movimento, entendeu? Então é comercial, foi uma decisão completamente comercial. Por isso que isso mudou tanto que até as estreias de filme acontecem antes aqui do que fora. Muitas delas, entendeu? Sim. E eu lembro também muito da minha infância, porque eu nasci em São Caetano e eu morei minha vida inteira aqui em Atibaia, que é interior de São Paulo. Eu mudei com 4 anos pra cá. E eu lembro que o cinema daqui também é cinema de rua, até hoje é cinema de rua. Até hoje. Mas na época, eu lembro que era um cinema e um teatro junto. Então era uma sala só, gigante, com aquelas poltronas vermelhas velhas. Eu lembro muito disso do cinema daqui. E com aquela bilheteria que era uma bilheteria e ao redor do cinema vários cartazes de filme, assim. E do lado um negocinho de pipoca, assim. Tipo, o filme, cinema padrão de série antiga, sabe? Era igualzinho o cinema daqui. Eu lembro, a memória que eu tenho, uma vez que eu fui no cinema aqui, foi em 2000, eu acabei de pesquisar, foi pra assistir Bob Esponja o filme, que foi em 2004, eu fui com meu irmão e com a minha irmã morava aqui, ainda nem era casada, e eu lembro que foi tão estouro Bob Esponja o filme nos cinemas, que a gente sentou no chão do corredor, porque ele esgotou os ingressos, não tinha marcação de cadeira.
Então, vendeu tanto que a galera sentou no chão, parece que foi a cidade inteira assistir Bob Esponja. E foi uma coisa que me marcou. É a primeira memória que eu tenho mesmo de cinema. E me marcou muito, porque parece que foi o point da cidade. E esse negócio de lugar marcado no cinema, em Atibaia, só começou a ter faz uns 2, 3 anos, que foi quando reformou o cinema mesmo. Então, assim, eu fiquei pensando, eu queria que vocês falassem também qual foi a primeira experiência de filme que vocês assistiram, que marcou vocês também, porque, nossa, eu lembro isso do Bob Esponja na minha cabeça como se fosse ontem. E eu amo o Bob Esponja até hoje, eu e meu irmão. Eu tenho muito problema com lembrar das coisas. Eu lembro de alguns filmes que eu assisti quando era bem novo, assim. Eu sempre fui muito de ir no cinema, na verdade. Tipo, eu sempre fui muito de ir com os meus pais no cinema ou muito de alugar filme em locadora, desde a época de fita, que eu peguei o finalzinho, até a época do DVD. Mas no cinema, os mais antigos que eu lembro acho que Ratatouille foi um que eu lembro de ter ido assistir no cinema, lá por 2006, mais ou menos. Galinho de Little, Caraca, eu Galinho assisti também Chicken no cinema. Little, cara. E Como eu é que você lembro que eu era lembrou? bem novinho. E Colhido. eu assisti no cinema. Eu não sei porque eu lembro desse filme, mas eu lembro. Eu lembro também que era comum a gente ir com a escola. Nessa época eu lembro que eu fui assistir Marley e eu no cinema. Aí saiu metade da sala chorando no Nossa, filme. eu também lembro. Mas Acabei eu de sempre... lembrar que eu assisti Marley e eu com a minha amiga. Só que eu não dava nada pro filme. Achei que era um filme fofinho de cachorro. Quando acabou o filme, acho que eu tinha uns 11 anos. Eu saí chorando. Minha amiga saiu chorando a sala inteira, chorando. Saiu todo mundo chorando. Não era o que eu esperava. Gente, que loucura vocês falarem isso, cara. Sabe por quê? Porque esses filmes que vocês citaram são os filmes que eu já era grande já, cara. Eu sou da época dos clássicos da Disney, não quando lançou, mas quando começou a sair em VHS. Esses filmes. É que nem vocês pegaram a época, talvez, do DVD, acho que um pouquinho antes de vocês ainda. Ah, começou a lançar, sei lá, Branca de Neve e os Sete Anões em DVD. Na minha época, aconteceu com VHS. Então, toda a relação que eu tenho com esses filmes de desenho são desenhos muito antigos. Muito antigos. Eu queria dizer um filme de animação que eu peguei em VHS, que é uma recordação que eu tenho muito clara de... Na verdade, eu ainda tenho essa fita, eu só não lembro como é o filme que eu peguei em VHS e que fez parte da minha infância, que é O Grilo Feliz. Eu assistia o tempo todo, só que eu não consigo lembrar como que é o filme. Eu só lembro de assistir, tipo, todo dia no VHS. E eu havia uma que chamava Manuelita, que era uma tartaruguinha verde numa vez pra Paris, porque ela queria ser modelo. Cara, E eu ficava o dia inteiro assistindo o filme da Manuelita. Você falou isso dos clássicos da Disney. Eu lembro muito a Bianca, minha irmã, sua esposa, contando que o primeiro filme que ela foi assistir no cinema foi Aladdin, o desenho, o 1, e que ela ficou tão deslumbrada com o cinema que ela nem viu o filme. Ela só ficou olhando as cadeiras, as pessoas, as luzes. E ela fala que essa é a primeira memória que ela tem do cinema. E ela sempre me conta isso e eu lembrei agora também pra falar. É que eu acho que assim, o Luan, ele é o mais velho, eu sou a do meio e o Matheus é o mais novo. Então o Luan pegou todo o antes dessa transformação. Eu peguei durante a transformação e o Matheus pegou já no começo o final, a a transição. do cinema, entendeu? Ô, gente, o Matheus não pegou nem a primeira fase da Marvel. Como assim, Lu? Primeiro filme do Matheus no cinema foi Vingadores. Sim. Então, só falar o meu filme, o primeiro que eu vi no cinema, Uhum. Diga. um dos melhores filmes da história da Disney, foi Rei Leão. Não acredito. Foi Rei Leão, cara. E é você um filme reviu que... o live action no cinema Caraca. também. Então, cara, assim, por isso que pra mim era muito importante. Mas assim, cara, eu lembro eu quando conheci a sua irmã, Bru, eu fui passar uns dias de férias, assim, de final de ano, na casa de uma tia minha que mora. E eu lembro que eu tava num quarto sozinho lá, dormindo, tinha um DVD lá no quarto com a televisão. Aí, cara, eu olho na prateleira, tem Rei Leão em DVD. Caraca, velho. Aí eu falei, eu tava falando com a Bianca no MSN ainda, né? Tinha acabado de começar a namorar. Aí eu peguei e coloquei. Cara, eu lembro assistindo o filme, eu chorava que nem criança, cantando as músicas, tipo, 1h da manhã, sabe? Então, eu não sei explicar o porquê, mas Rei Leão, ele ativa uma questão sentimental. E uma coisa que eu lembrei que você falou isso, é que agora, por exemplo, na geração de agora, tá saindo os finais de uns filmes que eram da nossa infância. Por exemplo, Toy Story, o Procurando Dory. Então, assim, eu acho que o impacto que, por exemplo, Toy Story 4 teve
não foi tanto para as crianças atuais. Foi mais pra gente, que pegou desde o primeiro dia que apareceu o Woody na TV, primeira vez que ele salvou o Buzz e, tipo, o final de Toy Story 4. Então, por mais que seja um filme pra criança, essa finalização desses filmes que são mais antigos, que estão saindo agora, são pra gente também. A gente sente muito mais a emoção do filme do que as crianças vendo Toy Story 4, por exemplo. Né? Eu vou te corrigir uma coisa só, Bruna. Desculpa, mas o Toy Story 4 foi feito pra minha geração. Porque eu era criança, de fato, quando Eu também saiu. era. Meu sonho era ter E, o Woody cara, de brinquedo, de verdade, mas era muito caro naquela época, não tinha. eu nem sei, eu nem sei de que ano que é Toy Story, cara. Deixa eu até ver no Google aqui agora. Que ano você nasceu, Bruna? 97. 97? Vamos ver aqui. Não é de 99? É 95, gente. Então, desculpa. Não, é 95 mesmo? Nossa, Ó. deixa eu ficar até. É 95, cara! Foi um ano depois do Rei Leão. Então, Nossa. desculpa, Bruna, é filme da minha geração, tá? Cuida da sua vida. Agora, rapidinho, eu queria corrigir os dois com o ponto que eu acho mais da hora de Toy Story. Que os dois primeiros filmes são mais antigos. E lá o terceiro, tipo, muitos anos depois, bem mais recente, assim. Então eu acho que o legal de Toy Story é que teve uma geração, que foi a geração do Luan, e depois um pouco da Bruna, que cresceu com os filmes. E ainda teve uma geração que, tipo, cresceu no lançamento do terceiro e depois podia ir atrás dos outros dois e meio que cresceu junto com os três, assim. E meio que essa finalização do 4, tipo, acaba pegando todo mundo, porque eu tenho a mesma coisa que eu falei das fitas, eu tenho pra mim, eu crescendo com Toy Story 2. Eu tinha o DVD, acho que era duplo, inclusive, o DVD, assim, e eu assistia muito, muito, muito Toy Story 2. Então eu acho que o interessante do Toy Story é que ele é exatamente isso, ele pega várias gerações, e acho muito da hora isso. Último comentário sobre Toy Story. No 4, eu tava super cético com o filme. Eu falei, puta, meu, chega, né, meu? Já deu, né? Tal, não sei o quê. Chega, né? Aí, eu não vou dar spoiler aqui, mas, cara, no final lá, nossa, específico aqui, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Cara, eu tava assistindo, eu falei, comecei a falar, não acredito que esses caras são muito filho da mãe, sabe? É uma franquia, assim, que ela, realmente, ela fala com todo mundo. Mas eu queria aproveitar uma outra coisa que é é um choque de geração, porque vocês já nasceram com a coisa um pouco já começando, já meio estruturada, já tinha isso e tal. Cara, é filme de super-herói, né? Hoje em dia a gente sabe que essa é o que tá mandando no cinema e tal, mas assim, quando eu era criança, Muito muito tempo tempo atrás. filme de super-herói. Primeiro que os filmes de super eram muito ruins, a minha referência era tipo Batman. E assim, pra época, gente, pra época era ótimo, tá? Era maravilhoso. Eu vi aquele Batman do Joel Schumacher lá. Cara, e aquele Batman eu gostei. Ele tinha Batmamilos, tinha Bate-cartão de crédito, tinha Bate-ski. Batman mesmo. Mas quando eu era criança e vi o filme, pra mim era o máximo. Eu comprava brinquedo, porque olhando pra trás, era o que tinha, gente. Não tinha outra coisa, sabe? E a gente jogava o jogo, sei lá, Marvel vs Capcom, jogava todos os joguinhos de luta que tinha naquela época, a gente falava, cara. E eu acho que todo esse sucesso que tem hoje vem disso, né? Criou-se uma cultura. Eu lembro que quando saiu Homem-Aranha, o Homem-Aranha 1 ele foi o primeiro filme que eu vi no cinema na estreia. Né, foi onde começou toda essa minha história de me relacionar mais com o cinema. Foi o que me fez gostar de cinema, de fato, assim, de um pouco mais profundo tal, né? Acabou acarretando isso na minha vida. Cara, Homem-Aranha 1, quando saiu, vocês não têm ideia da loucura que foi, gente. Primeiro que teve o caso do 11 de setembro, lá tinha saído um trailer com as Torres Gêmeas. Só que assim, primeira coisa, tava começando a internet, tava bem no comecinho, a gente via o trailer, sei lá, no site da Apple, a Apple divulgava uns trailers, e era bem difícil de conseguir ver, tinha que ter, sei lá, o Kick Time, tinha que ter uns programas da época, o Divux que chamava, era difícil pra ver coisas na internet, assim, era muito difícil. E a internet de escada demorava pra poder baixar, a gente baixava. Quando eu vi que ia sair, eu comecei a ficar desesperado, porque eu falei, cara, eu tava assistindo desenho na TV Globinho, e agora aquilo vai estar no cinema. E, nossa, e eu lembro que começou também a ter pirataria essa época tal. E eu até comprei o CD piratão na época, um CD-ROM. E aí tinha que instalar um codec, não sei das quantas, no computador. Era uma coisa de louco, assim. E isso foi crescendo de um jeito, né? Que a gente foi uma satisfação. Hoje você tem adulto que gosta dessas coisas, porque os nossos sonhos de criança
estão se realizando hoje. Eu entendeu? lembro que a memória mais antiga que eu tenho de super-herói foi Homem de Ferro já. Mas quando começou a sair Homem de Ferro 1, assim, eu lembro. E eu lembro que todo mundo falava de Homem de Ferro, isso e aquilo. E o que eu lembro tipo, a primeira memória de super-herói que eu tenho é Homem de Ferro e também Homem-Aranha 3, que é um. É o pior de todos. A primeira memória que eu tenho. E eu lembro muito de quando lançou o Homem de Ferro e todo mundo ficava, Homem de Ferro, não sei o quê. Depois o Capitão América. Só que naquela época eu ainda não acompanhava, então eu não sabia o que era, o que ia se formar. Acho que ninguém tinha noção do que ia se formar, né, mais pra frente. Da geração de heróis que iam se formar. E também eu tenho. Deixa eu falar Pode falar. mais uma coisinha, deixa eu te cortar rapidinho você, Bru. Só pra você ver, como eu sou de outra época que vocês, sabe qual que era o meu prazer de criança com os filmes de super-herói? Eu tinha disquete, eu tinha vários disquetes, e a minha diversão era achar as fotos na internet, do início da internet, que era dificílimo. Eu acompanho, por exemplo, o Omelete, desde quando eles começaram o site, acho que em 99 ou 2000. Era um azul, tinha três sites que eu entrava na internet no comecinho, que era o Omelete, era o Cinema em Cena, que tem até hoje, mas não tem um conteúdo tão legal quanto o do Omelete. Uhum. E tinha a Devir. Meu, e assim, colocava informação assim, naquela época. Eu lembro que eu comprei um pôster do Homem-Aranha, da época do Homem-Aranha 2, acho que foi. Uhum. Atrás do pôster tinha. Estão planejando o filme do Punho de Ferro, Thor. Isso assim, na época do seu Demolidor, sabe? Sim. Então tinha uma listinha. Namor, ia ser filme do Namor, eles falavam na época. E aí eu pegava as fotos que eu achava ali na internet, lá, que eram sites muito podres, assim, e eu salvava no disquete. E esse era o meu prazer. Salvar as fotos no disquete. Era a minha tentativa de possuir aquilo que eu tanto queria, Tipo sabe? comprar Blu-ray e ter uma coleção inteira, né? Exatamente. Essa era a minha relação com fotos na E internet. você tem até hoje essa relação com seus Blu-rays, que o Lua tem uma coleção gigante de Blu-ray. Pois é. E eu vou falar uma curiosidade nerd sobre os super-heróis, que eu aprendi esses dias que, na verdade, os super-heróis surgiram no cinema nos períodos de guerra. Porque os Estados Unidos, quando eles entraram na guerra, eles queriam, tipo assim, na verdade foi depois da crise de 29, lá, da quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Todos os americanos estavam, tipo, deprimidos e eles não tinham mais uma motivação na vida por causa da quebra da Bolsa de Valores em 1929. E aí o presidente da época, não lembro, agora me fugiu o nome, ele mandou criarem o Super-Homem, ele que falou, um super-herói pra dar motivação pro povo americano. Então criaram o Super-Homem, tipo, foi daí que começou isso. E aí depois, entre as guerras, começou a sair mais super-heróis, Capitão América. Tava Tipo assim, precisando foi mesmo. criado porque, é a América. Era tipo, União Soviética contra Estados Unidos, então os Estados Unidos tinham que ter heróis que matavam os soviéticos. E você repara bastante que nos filmes de heróis antigamente, a maioria, e não só de herói, Rambo, Rock, que são os que mais marcam isso, eles também são um americano contra um asiático, contra um russo. Os vilões sempre são do outro lado do mundo. Então, na verdade, é uma curiosidade nerd que eu achei muito interessante, porque essa onda de cinema, de ter o herói e o vilão, começou depois da crise de 29 e depois durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho muito legal que começou, tipo, historicamente. Era uma tradução do momento político, né? Que o mundo estava vivendo, então eles traduziam através dessas literaturas e Exatamente. tal. Né? E até, eu preciso pesquisar mais sobre isso, mas até o Super-Homem ser a Kryptonita, ser o ponto fraco dele, tem alguma coisa a ver com a crise de 29. Porque eu lembro que foi o presidente dos Estados Unidos que falou pro criador do Super-Homem como ele queria um super-herói para motivar os americanos e a criarem aquele patriotismo de novo e amarem a América novamente. Então eu acho mó legal isso, essas curiosidades nerds. Não, é bem legal mesmo. É bem interessante mesmo. E até porque os quadrinhos eram uma literatura bem barata de produzir, né? E eles estavam, tipo... além de deprimidos, eles estavam quebrados. Então, era o melhor
melhor tipo de literatura pro Hoje eu momento. não acho que é Mais mais tanto, acessível, sabia? pelo Quando menos. eu era criança, o quadrinho era bem barato pra comprar. Eu acho hoje tão caro pra poder comprar. Nossa, hoje em dia é bem Eu carinho, né? consumi Mas muito pouco quadrinho, cara. Eu na consumi época que muito pouco começou, quadrinho. Assim. Eu tive alguns que eu comprei quando eu comecei, mas meu interesse era desenho. Então eu comprava em sebo, sabe? Aham. Pagava uns quadrinhos antigos, era bem pequenininhos assim, acho que era formato A5 o quadrinho. Aí eu comprava pra ter base de desenho e tal, mas nunca consegui acompanhar uma história, assim, comprar todo mês, que nem eu vejo um pessoal de uma velha guarda que costumava consumir. Por isso que pra mim eu tenho um contato muito mais com o cinema do que com o Sim, eu quadrinho. nunca tive costume de ler quadrinhos, essas coisas. eu acho que nós três aqui, né, temos mais esse contato com. Tudo que me falava era novidade. E aí eu fui me introduzindo cada vez mais. Então, o Watchmen foi um que eu comprei o quadrinho, eu li inteiro, muito. E, cara, é É sensacional. muito legal ver o livro ou a história que você conhecia antes do cinema criar vida no cinema, né? Teve muita gente que foi isso com Harry Potter, com muitas histórias. Teve muita gente que pegou essa transição dos livros para o cinema, né? E falando em transição, a transição mais atual que eu posso ver é, tipo, antigamente era cinema e estreia de sexta e cartazes no cinema, e hoje é Netflix, HBO Plus, Amazon Prime e não sei, o que vocês acham, assim, dessas plataformas que colocam filme sempre? Não sei explicar. Eu acho que mudou muito do jogo ali, assim, se pode dizer desse jeito. A Netflix, principalmente, porque a gente comentou muito de locadora e a Netflix literalmente matou a Blockbuster. A Netflix mudou totalmente o jogo, assim. De um tempo pra cá, eles começaram a investir muito nos originais dele. A gente sabe do algoritmo deles, mas mesmo Pra antes. mim, dá a impressão até de uma banalização. Não sei se vocês vão me entender e se eu estou sendo polêmica com o que eu estou falando. Mas, por exemplo, quando eles pegam um ator que vai bem em algum filme, eles lançam outros 30 filmes com o mesmo ator, sobre o mesmo tema, só que com coisas diferentes, sabe? Pra mim, valoriza total. Tipo Noah Centineo lá, não sei É falar o nome dele. igual. Sim, Então, tipo, ele fez um filme de romance que deu certo e ele fez mais sim, eu 5, 6 sabia que você filmes ia de falar romance. isso. Pra mim perde a graça, sabe? Eu acho que banaliza um pouco. Ai, não sei explicar. Mas isso é justamente a questão do algoritmo deles. Eu acho que desde o começo eles são visionários, assim. Tipo, pelo que eu falei deles meio que matarem a Blockbuster, aí eles, nos últimos tempos, investirem nos originais deles, eles terem lançamentos direto na plataforma deles, que não passaram pelo cinema, sabe? Acho que eles são os Eu pioneiros, já vejo da assim, seguinte de forma, gente. toda essa Eu acho mudança que a muito gente vê. benéfico, né? Eu não acho. Eu acho que o mundo mudou. É simplesmente assim. Porque antigamente, por que a gente. Produção de filme Uhum. ruim sempre teve. Sempre teve. Sim, Só que quando não tem sucesso, as pessoas não têm acesso, porque passava só na televisão. Então as pessoas não tinham acesso porque não dava audiência, certo? certo. Então a Netflix, ela surgiu, eu entendo não fala a Netflix, eu digo assim, o on demand, né? Ele surgiu por causa que a sociedade estava precisando disso. Porque assim, a gente não é mais refém da televisão. Ninguém mais hoje em dia tem tempo para ficar, às 8 horas vai passar o Uhum. programa tal, entendeu? Esse pessoal que acompanha a novela, é uma geração que tá acabando, entendeu? A geração da minha mãe, da minha avó, isso tá acabando, entendeu? As pessoas vão começar a consumir no tempo delas as coisas. O que eu acho? As produções ruins, elas estão sendo feitas, né, devido à pressa que o Netflix está de não ter que depender de produtoras de filme. Então ela não quer depender da Disney, por exemplo, pagar um contrato milionário. Ela tem que produzir para ela manter o carro correndo, porque um filme que ela posta lá é o rendimento dela. Ela colocou, você está pagando lá a sua mensalidade, está rendendo para ela o dinheiro. Agora sim, é uma boa oportunidade, gente, para dentro desse montante de produção mais ou menos que sai por aí, é a oportunidade de ser umas pérolas, tipo Stranger Things, sabe? Isso é outras coisas. Porque não adianta também você fazer o oposto. Que você pegar uma HBO Go, por exemplo. Ela tem conteúdo É incrível. verdade? As séries são incríveis.
Só que a plataforma é uma bosta. O algoritmo deles é uma merda. Uhum. Entendeu? Entendeu? E se a gente um dia ficar famoso, acabamos de perder o patrocínio da HBO. Patrocínio. Não, Mas se eu assim, tiver o da Netflix, tudo bem. Mas eu ainda falo assim com uma crítica construtiva. Porque assim, cara, eu nos últimos 2 meses aí, eu tô só assistindo HBO Go. Todo o conteúdo eu tô vendo de lá. É caro, perto de Netflix e perto do Amazon Prime, por exemplo. Só que assim, cara, o conteúdo é muito bom. Só que o algoritmo não entende coisas básicas. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, sabe? Vai pesquisar um filme. Se você trocar uma letra da palavra, o aplicativo não te dá a sugestão. Uhum. Você entendeu? Então, tipo assim, ou você Você que pediu coloca o errado. nome certo, O algoritmo exatamente tá aquele certo. nome, ou ele não te sugere nada parecido, nada próximo. Então, assim, são uns detalhes. Fora que, cara, não tem pro Xbox, porque é onde eu costumo ver conteúdo. Eu tive que comprar um Chromecast pra assistir de HBO Go. Uhum. E aí eu comprei, o aplicativo tava com problema, ficava com uma tarja preta na porra da tela. Uhum. Sabe? Então, é muito difícil, assim. Então, eu acho. Fica que. Então, são coisas que precisam mudar. Aí Eles consertaram a parte HBO da tarja fica preta a esses dias crítica atrás aí, mas construtiva tudo aí. bem. Mas assim, então, eu acho que tá tendo muita produção ruim, é um fato. Uhum. Tem mesmo. A gente pode dizer que 70% da produção da Netflix acaba sendo uma porcaria, né? Mas, tipo, em que aspecto é uma porcaria, sabe? Porque eu acho que eles não fariam se não tivesse gente assistindo, sabe? Eu acho que a abordagem da Netflix é bem mais democrática do que, por exemplo, sei lá, você pegar só o que a maioria das pessoas assiste. E, tipo, em vez deles pegarem um foco só e produzirem naquilo, eles produzem, tipo, pra qualquer pessoa assistir. Qualquer um vai achar alguma coisa que quer assistir ali na Netflix, sabe? E Matheus, só para poder complementar e chegar no último assunto que eu queria falar hoje, aquela polêmica do Martin Scorsese, do Francis Ford Coppola, né, são cineastas importantes, tal, questionando se filmes de super-heróis são ou não são cinema, né? Eles estão falando que não, que são desprezíveis, e tem alguns atores que estão se manifestando também e tal. E cara, essa questão do democrático, eles têm algum ponto no que eles estão falando, no seguinte sentido, de que, cara, o público geral, né, o afegão médio, ele não tem só que consumir porcaria. Ninguém sabe o O que é cinema afegão de médio. verdade até você mostrar o cinema de verdade pra Sim, ele. Entendeu? mas aí entra em outro ponto. Lu. Eu acho que cinema não é só aquela coisa de, meu Deus, tem um significado, que tem que ter uma história, e tem que ter uma linguagem, e tem que ter. Eu acho que tem a outra parte, que é a parte de diversão. Eu posso muito bem ir no cinema assistir um filme, ou entrar no Netflix e querer assistir um filme só por ver. Sem querer analisar, sem querer ver se tem uma metáfora por trás, só por diversão, sabe? E eu acho que é isso que as pessoas estão esquecendo. Até mesmo os críticos, quando eles falaram isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Às vezes eu quero sentar na e assistir Bob Esponja. Eu não vou ficar procurando metáfora, crítica social, modo de câmera em Bob Esponja. Porque é um jeito que eu quero passar meu tempo, Então, entendeu? sim, Bru, mas assim, o problema não é do conteúdo que você quer assistir e você não quer pensar. Porque eu também tenho meus momentos assim, eu tenho minhas porcarias que eu gosto de assistir. Mas assim, existe um ponto muito importante que você não pode, só porque você não vai ter uma coisa muito relevante, um complexo, você não tem que produzir uma coisa ruim. Sim, Você entendeu? Você pode ter um filme de. O comercial tá ganhando aí, entendeu? Aí o grande ponto é o seguinte: Mas é o que isso que eu é. acho que o Coppola tá, equivocado. e os se equivocaram um pouco. O problema é dinheiro. Sim. As pessoas produzem o conteúdo lixo, que não é o caso da Marvel, Uhum. que eu acho que é um conteúdo muito bom, é um conteúdo que uma forma que se repete. Mas a gente tem que entender isso que é uma série, né? Sim. A Marvel é uma série de filmes. Então, tem que manter uma linguagem para aquele universo ficar conciso e ficar próximo um do outro e ter como se conversar. Mas, de qualquer forma, eu acho que qualidade, né, o objetivo do cinema, né, independente de ser uma comédia, de ser um romance, de ser
o que seja. Falta objetivo nesses filmes, entendeu? Ah, não. A gente tá falando, gente, que tem gente pensando nisso daí. São produções que acontecem, tem tempo pra coisa acontecer. Sim. Então não dá pra gente considerar é democrático porque as pessoas estão assistindo e estão entendendo. Não dá pra nivelar só por baixo, entendeu? Eu acho que as produções da Netflix, ela tem que ir melhorando com o tempo, entendeu? Eu entendo que eles estão enchendo um pouco o catálogo deles pra ter um pouco de recheio isso que eles fizeram, mas precisa ter um pouco mais de qualidade. Mas Entendeu? assim, Lu, também não dá pra ter um cinema só cheio de filmes com metáforas e com linguagens e com cortes de câmeras e com uma coisa que, por exemplo, que nem eu li na matéria deles falando, que virou um cinema, como que foi que ele falou? Esqueci a palavra que ele usou pra falar. Mas pra mim também, por exemplo, vou pegar um filme que ganhou Oscar lá, o A Forma da Água. É um filme todo embasado em linguagem, em câmera, em momento histórico. Pra mim, não são todos os filmes que tem que ser assim. Até, até porque, até porque não tem como todos os filmes serem assim, todas as pessoas entenderem a linguagem, todas as pessoas entenderem o contexto histórico. O cinema, pra mim, é além disso. Ele vai pro lado do entretenimento também, sabe? Não adianta eu postar um filme, só postar filmes e só criar filmes com linguagens e Eu metáforas, concordo. sendo que tem uma população que não é acessível a isso. Tem população que não sabe o que é Guerra Fria. Como que eles querem... Então, eles querem que o cinema seja uma parte segregada. Eles querem segregar o cinema só pra elite intelectual e cinéfilos assistirem, sabe? Mas, por exemplo, da Marvel, Lu, É isso tudo que eu bem. entendo Quem quando é eu vejo mais, uma matéria dessa. assim, como eu posso dizer, isso que eu falei do Capitão América, que ele nasceu no período de guerra. Quem conhece isso, entende o filme, entende a mais, entende aquelas brigas de facções e brigas de lados, mas quem não conhece isso também entende o filme. Só que entende como uma coisa mais superficial, entendeu? Eu Mas vejo vou desse dar jeito. um exemplo de entretenimento pra você, do que eu tô querendo dizer. Aham. Um filme que é um filme que é pra você deixar o cérebro na gaveta e assistir o filme. Cara, Deadpool, por exemplo. Aham. Cara, Deadpool é totalmente isso. Para mim é um brainstorm de algumas sketches de comédia e se juntou aquilo no filme. Mas, cara, o que para mim torna aquilo cinema, que tem esse filme, né, que torna ele tão interessante, é o fato de que os caras pegaram o baixo custo que eles tinham para poder executar Sim, e resolveram com um roteiro, sabe? exatamente. E, Não e deixa de ser um filme bom, divertido, engraçado. Então, não deixa, mas eu acho que é isso que Legal. falta, entendeu? É isso que falta. Falta objetivo, você entendeu? Eu acho que todo filme, Bru, todo filme, independente do que esteja fazendo, eu acho que a parte comercial, o dinheiro, ele acaba sendo a solução, ao mesmo tempo ele é o câncer, né? Ele é o cigarro, ele dá o prazer, mas ele mata, Aham. entendeu? Porque esse é o ponto que eles estão comentando, entendeu? Tipo assim, gente, a gente fazia filme naquela época, uma série de conteúdo, e ele está sendo muito elitista, logicamente, intelectual, né? É um nicho de pessoas que vão acompanhar a linha de pensamento. Mas assim, falta isso. Não dá pra você rebaixar o cinema. Por mais que o filme seja um Transformers da vida, tem como você ter uma linguagem mais clara, mais objetiva, uma forma diferente de fazer. Eu acho que isso faz parte, a gente tá falando de muito dinheiro investido, entendeu? Sim, mas Eu o que eu acho que quis dizer com aquilo de banalização de alguns filmes que o Netflix faz é exatamente isso. Eles fazem só pra lançar e ter audiência porque o ator tá fazendo sucesso. E não tem um objetivo, não tem nem pé nem cabeça o filme. Mas, por exemplo, um filme mais elaborado como de super-herói, pra mim por exemplo, o Coringa. Traz uma puta crítica social por trás. Não é só um filme de super-herói babaca, entendeu? De super vilão babaca, que nem ele falou que é uma coisa medíocre. Eu lembrei a palavra. E pra mim não é isso, entendeu? Tem muitas coisas por trás que a gente pode tirar desses filmes. Não sei, eu acho que ele foi equivocado na minha opinião. E você, Matheus? Você tá muito quietinho aí. Não, eu concordo muito com você. Tipo, eu, eu acho que ele foi equivocado, sim, eles, né, na verdade. E continuo na linha de pensamento de que o cinema é uma coisa muito mais
deveria, pelo menos, ser uma coisa muito mais democrática do que você elitizar uma linha de pensamento, e o cinema é isso. Tipo, eu prefiro que seja uma coisa mais aberta, que tem espaço para uma nova vanguarda, que nem eles provavelmente fizeram coisas muito diferentes para a época deles. Eles devem ter mudado muita coisa. Se você taxar o que é cinema, você não vai abrir espaço para chegar novas pessoas como eles e reinventarem o que tá em alta, assim. Eu acho que... Sim, eu pensei em um exemplo que deixa claro tudo o que eu quis dizer. Por exemplo, não é fugindo do assunto, mas é usando uma metáfora para explicar. Música. Se as pessoas virassem e falassem assim, nossa, todas as músicas pop são um lixo, as únicas músicas boas são as músicas clássicas. Por exemplo, trazendo pra crítica que o cara falou, que todos os filmes de super-heróis são medíocres e que os filmes bons são os filmes que têm uma coisa por trás. Eu concordo que tem músicas pop hoje em dia que são um lixo, que não tem, que são só pra vender mesmo, que não tem uma coisa, um conteúdo por trás. Mas ao mesmo tempo tem músicas pop que são boas, entendeu? É isso que eu quis dizer com os filmes. Tem filmes de super-heróis que são muito bons, mas também tem filmes de super-heróis que são um lixo. E nem por isso eu vou deixar de ouvir música pop e só ouvir música clássica. É um exemplo, sabe? Não sei se vocês entenderam. Mas é o mais claramente que eu consegui pensar. E pra finalizar esse tema, só queria ler uma coisa que eu tava fazendo um simulado da prova da FUVEST, pra quem não sabe é o vestibular da USP, e é da prova de 2018, e é a questão 70, falava sobre teorias da arte, que é de um autor chamado Arnold Hauser. E tem um trechinho que fala assim, ó: uma obra de arte é um desafio. Não a explicamos, ajustamo-nos a ela. Ao interpretá-la, fazemos uso dos nossos próprios objetivos e esforços. Dotamo-la de um significado que tem sua origem nos nossos próprios modos de viver e de pensar. Quando eu li isso, eu lembrei na hora da matéria, da reportagem desses caras fazendo a crítica e falando que super-herói é uma coisa medíocre. Porque, assim, no mundo que eles vivem, pra eles só o cinema que eles fazem são bons, só o que eles enxergam, só a bolha social deles é boa. Concordo. Entendeu? E não, o cinema, a gente se adapta a ele. A Sim. gente traz coisas, por exemplo, Traz sua bagagem. Coringa, uma que ele faz lá que é fantástica em Gotham, ele traz... A gente consegue fazer uma verossemelhança com a realidade. A gente consegue encaixar uma coisa que acontece em Lilo e Stitch, que é um extraterrestre, uma menina que vive na Havaí, com coisas reais. Sim. Entendeu? Só pra finalizar, eu queria deixar isso, porque eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. O próximo introdução do Matheus vai ser que eu acho, porque esse foi o programa com recorde de acho, tenho certeza disso. Eu vou variar, a cada programa eu vou usar um tique diferente. Uma palavra diferente. Quem acertar ganha um prêmio. Aí, fica aí no ar, qual vai ser a próxima figura? Chega, eu acho que eu vou encerrar agora. Um abraço.